Bom, voltando aqui para a pasta, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu vou ler aqui um arquivo que está dentro da pasta dados, que chama-se consumo, tá? Vai ser esse o arquivo que a gente vai trabalhar a princípio, beleza? E aí eu posso aqui, ó, fazer a leitura desse arquivo, é um arquivo de texto. Eu vou fazer a leitura utilizando a função readTable, ó, readTable, que é para ler os nossos dados de texto. Bom, aí aqui nessa função, tem um argumento chamado file, que é onde a gente vai especificar o caminho completo para o arquivo, certo? Até aí tudo bem. Bom, e a gente pode, então, especificar aqui o caminho completo. Bom, só o que eu vou fazer aqui é o seguinte, antes de eu especificar o caminho, eu vou definir um ambiente de trabalho. Como assim, Marcel? Eu vou definir uma pasta padrão. Então, a pasta padrão que eu vou definir é justamente essa aqui, ó, que eu já fiz até a cópia do caminho. Então, para definir esse ambiente de trabalho, a gente vai usar aqui uma função chamada setwd. Então, coloquei aqui, ó, a gente vai definir. Bom, set significa definir e wd significa work directory. Então, a gente vai definir o diretório de trabalho. Bom, então para isso eu coloco aqui o caminho para esse diretório de trabalho, certo? Aí eu coloco essas informações entre aspas, porque são informações de texto, são informações do tipo caractere. E todas as informações do tipo caractere devem estar entre aspas, tá? Só para deixar isso claro, pessoal. Bom, vou colar. Mas observe, eu estou aqui no Windows e quando a gente faz essa cópia, né, do diretório, ele vem com barra invertida e não pode. O R não vai entender se a barra estiver invertida. Aí você vai ter que colocar a barra normal, veja, já modifiquei aqui, ó. Você vai ter que colocar a barra normal em todas essas barras invertidas, você vai substituir pela barra normal, ou, ao invés de colocar a barra invertida simples, você pode colocar barras invertidas, só que duplas. Ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, pode ser também. Então, vou colocar, dessa vez, vou colocar assim, barras invertidas duplas, e aí o R vai entender o seu diretório, certo? Tranquilo, né? Bom, agora eu vou executar, ó, executei, e agora nós estamos trabalhando nesse diretório. Dá para listar, Marcel, os arquivos desse diretório? Dá sim, existe uma função chamada list.files, que a gente consegue ver aqui o diretório. Veja, aqui nesse diretório reg_poly, nós temos uma pasta com o nome dados, nós temos aqui um arquivo chamado roteiro. Então, se eu voltar aqui na pasta, ó, olha que interessante, dados, roteiro. Então, estou na pasta correta que eu queria definir corretamente. Bom, voltando aqui para o RStudio, agora a gente vai fazer a leitura do arquivo, certo? Aí vocês lembram que o nosso arquivo, ele está dentro aqui da pasta dados? Então, vê só, dentro do diretório reg_poly tem uma pasta com o nome dados. Aí eu coloco aqui, ó, dados, e aí eu coloco barra, ó, ou coloca, se for colocar barras invertidas, né, contra barra, você coloca duplas, ó. Então, só deixar isso claro. E aí, em seguida, eu vou colocar aqui o nome do arquivo que eu quero ler, que é consumo.txt, ó. Aí eu vou digitar aqui, ó, consumo.txt, e agora, quando eu fizer a leitura, olha que interessante, eu executei e já fiz a leitura. Ah, só deixar claro uma coisa aqui, pessoal. Eu estou executando aqui os códigos através de um atalho, porque funciona assim. Você coloca o cursor sobre a linha, e aí você pode clicar em Run, e aí você vai executar justamente a linha onde está o cursor. Ó, vou executar essa linha, ó, executei, e aí fiz a leitura do arquivo, ó. Coloquei o cursor, cliquei em Run, executei. Olha que simples. Bom, mas se você não quer toda vez estar clicando aqui e tal, você usa o atalho. Olha aqui o atalho, ó. Veja que aqui o RStudio já mostra pra gente. O atalho é Ctrl mais Enter. Então, quando eu coloco o cursor assim e executo, é porque eu apertei Ctrl mais Enter. Bem simples, né? Agora, olha que coisa interessante, pessoal. Eu fiz a leitura do arquivo, como vocês conseguem ver, e foi bem fácil, certo? Só que tem duas coisas interessantes aqui que a gente vai discutir. Primeiro, eu fiz a leitura do arquivo, mas eu não posso usar esses dados porque eu não atribuí esses dados a uma variável. Porque quando eu atribuo esses dados a uma variável, eu vou armazenar esses dados na memória principal do computador. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Então eu vou atribuir. Para isso, eu vou utilizar um operador de atribuição, que é isso aqui, ó, menor que menos, ou seja, menor que tracinho. Vai formar uma flechinha. E aí eu coloco o nome da variável, ou seja, a variável que vai receber esses dados. Eu vou chamar de dados, bem intuitivo, né? Então, tudo bem. Agora, quando eu fizer a leitura, né, quando eu executar essa linha, a leitura do arquivo vai ser feita e esses dados vai ser armazenado na memória através da variável dados. Quer ver? Ó, vou executar aqui, ó, Ctrl mais Enter. Ó, executei e olha que interessante, ó, apareceu aqui
a variável dados. Bom, no computador de vocês vai aparecer na parte superior, é que eu modifiquei aqui o layout do RStudio, só para facilitar aqui as aulas, tá? Beleza, então, ó, você consegue ver que agora os dados estão na memória do computador, então a gente pode usar esses dados, ó. Se a gente pegar aqui e digitar dados, ó, dados, aí aparecem os dados. Agora a gente pode usar os dados, tranquilo? Bom, agora olha outro ponto interessante aqui que eu vou até mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui o arquivo, é tudo explicadinho, pessoal, passo a passo. Observa aqui que a primeira linha desse arquivo de texto, ela foi destinada para descrever as variáveis. Olha que interessante, ó. A primeira linha aqui diz que nós temos área e consumo. Então, a primeira coluna de dados é a área das casas, porque esses dados aqui são dados de consumo de energia elétrica para diversas casas. Só que as casas, né, elas possuem áreas diferentes. Então, dependendo da área da casa, você vai ter um consumo maior ou um consumo menor de energia. E aí são esses dados que a gente vai analisar. Olha que interessante. E aí, tudo bem. Tá aqui, ó, a área, a primeira coluna é a área das casas, e a segunda coluna é o consumo de energia. Por isso que essa primeira linha está nomeando as colunas. Só que o R não sabe disso, né? Como ele não sabe, a gente vai ter que informar para ele. Então a gente vai informar assim, a gente vai colocar vírgula e vai usar um argumento aqui na nossa função chamado header. Aí você pode pensar assim, header, Marcel. Header significa cabeçalho, né? É cabeçalho. Então a gente vai dizer o seguinte, que esse arquivo ele tem um cabeçalho, ele tem um cabeçalho. Então cabeçalho aqui, ó, é igual a verdadeiro, ó, true. True significa verdadeiro, pessoal. Então a gente está informando agora que o arquivo ele tem um cabeçalho. E quando o arquivo tem um cabeçalho, quando a gente fizer a leitura desses dados, essa primeira linha vai ser utilizada para nomear as colunas de dados. Olha aqui, ó. Veja que antes de eu utilizar o header, o que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos que as colunas foram nomeadas com os nomes padrões. Olha aqui, ó, V1 e V2, isso aqui são nomes padrões. E aqui na primeira linha nós temos área e consumo. Mas a gente vai fazer o seguinte, vai utilizar o nome área e consumo para nomear as colunas de dados. Como? Através do argumento header. Tranquilo, né? Bom, executei, Marcel, que eu quero ver. Então, vou executar. Eu executei. E agora eu vou mostrar para vocês novamente o conjunto de dados. E olha que interessante. Olha, tá vendo aí, ó? Agora a coluna está nomeada como área, a primeira coluna. E a segunda coluna está nomeada como consumo. Então, agora está tudo certo, né? Bom, eu posso analisar, pessoal, também clicando aqui na variável. Ó, cliquei, aí vai abrir aqui uma tabelinha bem mais organizada, mais fácil de visualizar na realidade, ó. E observa que a coluna agora está nomeada porque a gente indicou isso durante a leitura do arquivo, certo?